Como eu falei para vocês domingo passado, em janeiro nós não vamos necessariamente estar numa série de palestras. Nós vamos só tratar de assuntos aleatórios que nós achamos relevantes para que nós encaremos de uma forma realista e verdadeira o nosso manual. Infelizmente, o Evangelho, a mensagem de boas novas que Cristo pregou, que depois foi repetida de várias formas, seja por Paulo, seja por João, seja por Pedro ou outros escritores, e há 2 milênios vem sendo pregada no mundo todo, ela vem sendo deturpada também há 2 milênios. E o que eu quero dizer não é que o que nós temos como revelação no nosso manual na Bíblia é algo não confiável. Não, não é isso. É porque com a mudança dos tempos, com a mudança da cultura, com as transições de formas de encarar a realidade, a mensagem vem sendo muitas vezes também travestida com cultura. E para que nós possamos realmente olhar para a vontade de Deus para as nossas vidas, hoje, século 21, é muito importante que nós olhemos para o texto, somente para o texto, e deixemos que o texto fale conosco e não que os nossos pré-conceitos, conceitos prévios ou predisposições por causa da nossa cultura venham a nos cegar ou tornar-nos míopes por ouvir somente aquilo que queremos ouvir. Algo que já há muito tempo falamos aqui na Comunidade Viva é a respeito do sofrimento. Algo muito alardeado em nosso meio evangélico hoje em dia é pare de sofrer. Venha a Cristo e o seu sofrimento desaparecerá. Sirva direitinho a Jesus, principalmente na minha igreja, dando o dízimo, e tudo vai passar. Infelizmente, isso é mentira. Isso não consta da revelação de Deus de Gênesis a Apocalipse. Venha a Deus e você vai parar de sofrer. É mentira. Não é meia verdade, não é um equívocozinho, é abertamente, de forma clara e objetiva, cai na categoria de mentira, falácia, inverdade. Mesmo sabendo disso, entretanto, a grande maioria de nós encara a vida, as circunstâncias da vida, com essa predisposição de que quando estamos passando por dificuldades, algo está errado. Quando passamos por sofrimentos, algo está profundamente quebrado para que o universo conspire contra nós. A realidade é que o universo não está conspirando contra nós. Deus realmente permite, ou às vezes até ordena que soframos. Muitos de nós trazemos como bagagem cultural cristã evangélica nas costas a bagagem de Jó. Ou não de Jó, mas dos amigos de Jó e de sua esposa. Eu espero que você não tenha casado com uma esposa de Jó, porque ele não precisava de mais ninguém na vida dele. Jó tinha na sua bagagem, e bem alta, era um sistema de som ensurdecedor, 3 amigos e uma esposa que constantemente, no momento de sofrimento e sofrimento crescente, o lembravam de que ele estava sofrendo porque ele havia chamado para si aquele sofrimento por pecado. E então, durante todo o romance que Jó é, todo o escrito, todo aquele conto de Jó, Jó é mais atazanado pelas palavras dos seus amigos e de sua esposa do que pelo próprio sofrimento. Porque além do próprio sofrimento que ele estava enfrentando, sendo justo, ele precisava ouvir dos seus amigos de que alguma coisa aconteceu na sua vida. Você deve ter feito algo muito ruim para Deus te odiar tanto e fazer com que você passe por isso. Assim, com certeza, o que você precisa fazer é se ajoelhar e pedir perdão, porque Deus está castigando você. Me entenda bem, longe de mim querer dizer que Deus não castiga.
não posso fazer isso, senão eu me colocaria como mentiroso, porque de ponta a ponta na revelação, na Bíblia, na palavra de Deus, no nosso manual, Deus castiga. Como um bom pai. Se você ler Salmos e Provérbios, se você ler inclusive as palavras proferidas por Jesus nos evangelhos, você vai ver que Deus é um ser justo e encarado com injustiça ou impureza, ele sim castiga. Mas no caso de Jó não era isso. Portanto, precisamos compreender que sofrimento faz parte da vida, que muitas vezes podemos sim carregar consequências e até mesmo castigo de Deus por atitudes que nós mesmos temos, ou simplesmente porque a humanidade, de uma forma geral, é corrompida. Mas precisamos também encarar a vida não como pessoas altivas e arrogantes, olhando para os outros no sofrimento como amigos de Jó. Você deve estar sendo castigado. Ou altivos como nós mesmos muitas vezes podemos nos tornar não, a minha vida está boa, afinal de contas, eu sigo tudo que Deus manda. Para contextualizarmos bem o que vamos falar hoje, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, o manual, na carta de Paulo, São Paulo, apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, a segunda carta. Paulo escrevia muito aos seus amigos nas igrejas pelas quais ele passou. E uma igreja em especial que ele fala bastante, talvez porque fosse uma igreja bem como nós, assim, bem dura, bem assim, pé no chão, real, era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, na verdade, compartilhava de muitas coisas que nós vivemos. Era uma cidade muito cosmopolita e que, mesmo sendo Manaus, nós vivemos numa cidade cosmopolita. Nós temos cultura de tudo quanto é lugar. Era uma cultura muito, podemos considerar, devassa. Nada a ver com a cerveja. Era uma cultura muito promíscua. No tecido conjuntivo dessa cultura, a promiscuidade, a imoralidade, a porneia, como é colocado pelo escritor bíblico, era muito prevalente. Bem parecida com a nossa cultura. Para um coríntio, não corintiano, tá? Para um coríntio, a Júlia ficou feliz agora, não é comigo. Para um coríntio ser exposto a porcarias, não precisava ir muito longe. Era natural daquela redondeza. Existiam templos para ídolos ligados ao erotismo e à impureza, que qualquer cidadão podia entrar e sair e ter rituais de prostituição ali mesmo. Era parte da religião da cidade. E havia uma igreja, então, incrustada dentro dessa cultura. Assim como comunidades, igrejas e paróquias que nós temos não só em nossa cidade, mas pelo mundo todo, em cidades cosmopolitas em que a vida anda. E Paulo, falando a essa igreja de Corinto, ele muitas vezes chama a atenção para a realidade de vida daqueles que decidem se entregar a Cristo e tê-lo como Senhor de suas vidas. E ele sempre chamava a atenção desses discípulos, servos de Jesus, para que eles vivessem numa cultura diferente. Não necessariamente uma cultura à parte e separada da sociedade, mas que dentro da sociedade tivessem uma cultura diferente. O texto que nós vamos ler fala de Paulo conversando com esse povo que ele escrevia, com a igreja, e conversando a respeito de sua própria realidade de vida, mas que para nós, no século XXI, vai ser muito importante vermos como o próprio Paulo encarava o sofrimento, encarava as dificuldades de vida e como ele categoriza essas coisas para continuar sobrevivendo, vivendo e crescendo cada vez mais próximo àquilo que ele desejava ser como servo de Cristo. Olha o que diz em 2 Coríntios 12, 7.
para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que havia acontecido logo antes dessa partezinha que Paulo fala, é que ele narra a experiência que ele teve, que eu não sei se por visão ou realmente verdadeira, ele teve uma visão do céu e várias coisas foram reveladas a ele, assim ele narra. E então ele afirma que para que ele não se exaltasse, não se tornasse muito orgulhoso, como santo que teve a oportunidade de ver o céu, ele diz que foi dado a ele um espinho na carne com a função de atormentá-lo. Um mensageiro de Satanás. Ele continua: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, que tirasse tal sofrimento de mim. Mas ele, Deus, me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Exatamente como a igreja do nosso tempo diz, não é? Tipo, a igreja do nosso tempo usa inclusive um texto de Paulo para falar exatamente o oposto disso. Vocês lembram o que diz em Filipenses 4,13? Fala alto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E então, muitas vezes, a igreja, e a igreja cristã de uma forma geral, eu estou me colocando aí também. Nós, como seguidores de Cristo, vivemos muitas vezes o oposto do que Paulo acabou de falar, e nós vamos tratar do que ele disse, mas Filipenses 4,13 está num contexto muito parecido com o que Paulo acabou de falar aos de Corinto. Olha o que diz Filipenses 4, de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo está conversando com a igreja de Filipos, os filipenses então, que ele agradece pelas ofertas que eles têm mandado para Paulo. E então Paulo fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Quer dizer, eu não estou agradecendo as ofertas porque eu estou precisando muito, não. Por quê? Pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto de tudo posso naquele que me fortalece não é pensamento positivo. Não é se eu impuser minhas mãos sobre aquele prédio eu ganharei um apartamento. Não é oração poderosa de muito tempo numa vigília para dobrar o coração de Deus e assim posso tudo para mim naquele que me fortalece. Não. O contexto de Paulo, tanto em Corinto quanto em Filipos, era: eu posso enfrentar qualquer circunstância de vida, mesmo que a circunstância não se altere, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Esse é o contexto de revelação do nosso manual. Não é pare de sofrer. Não é a sua vida tem alguma coisa errada se você estiver passando por circunstâncias difíceis. É tudo posso naquele que me fortalece. Vamos voltar para Coríntios. No texto de Corinto, existem várias nuances do texto que eu acho que são importantes para nós entendermos um pouquinho a realidade por trás da realidade de nossas vidas. Vocês notaram que Paulo diz que para que ele não se exaltasse, para que ele baixasse a bola, para que ele não se tornasse orgulhoso pelas grandes revelações de Deus, foi dado a ele um espinho na carne. Existem teólogos discutindo que espinho é esse há 2000 anos. Seja bem-vindo se você quiser discutir. Eu acho perda de tempo. Para mim, cai na categoria de sexo dos anjos. Portanto, não discutiremos que espinho na carne é esse. Eu não vou nem entrar aí. Pode ser desde a sogra que ele teve ou a mulher que ele nunca teve.
Pode. Já houve pessoas que falaram, ele provavelmente tinha algumas tendências homoafetivas. Falaram, realmente. Existem teólogos que falam a respeito disso. Vai lá ler Paulo, eu não consigo entender absolutamente nenhum norte para lugar nenhum. Pode ter sido físico, pode ter sido emocional, pode ter sido de desejo, relacional, seja o que for. Ninguém sabe. Não perderemos tempo com isso. Passado. A realidade é que, para que ele não se exaltasse, foi-lhe dado um espinho na carne. Para que ele recebeu esse grande presente de Deus? Porque ele tinha um problema de olhar para si mesmo e se achar gostoso. Você já notou quando você começa a perder um pouquinho de peso? O que acontece com você? Pelas risadas, eu acho que você já notou o que acontece com você. Você começa a perder peso, você ainda está uns 30 quilinhos acima, mas você perde 5, aí você... Cara, a calça está entrando, eu sou muito gostoso. Eu sou muito bom, o que eu quero fazer eu faço. Nossa, eu consigo. Bora, que eu sou muito bom. Você já viu quando você está enfrentando uma dificuldade na vida e você tem a primeira vitória, tipo, primeira fase de um vestibular ou de um concurso público, você passa na primeira fase, tipo, nota de corte 5, você tira 5,001. Você, cara, eu sou bom demais, agora vai. Nós todos somos assim. Ou então quando você enfrenta dificuldades e você, cara, eu preciso vencer isso na minha vida. Essa falha de caráter, essa dificuldade relacional que eu tenho, e você começa a conseguir arrumar a casa. Você olha para trás e você diz, caramba, eu sou muito bom. Olha onde eu já andei. Muito raro nós nos voltamos para Deus e falamos, cara, Deus, olha o que tu fizeste. Eu nem mereci isso tudo e olha o que tu fizeste. Muito raro. Na verdade, a maioria de nós, quando começamos a vencer em qualquer área da vida, principalmente no relacionamento com Deus, ou por termos um grande relacionamento com Ele, ou começarmos a ver coisas da realidade, da atuação de Deus em nossas vidas e na humanidade, na vida dos outros, e meio que parece que a gente começa a limpar aquele vidro que a gente não vê direito, as coisas espirituais, a gente começa a dizer que está vendo, imediatamente o nosso ombro vai para trás, a gente enche o peito e a gente, cara, eu estou me sentindo melhor já, melhor que os outros. E o nosso pescoço começa a ficar um pouco mais alto, até como a gente anda dentro da igreja, da comunidade ou da paróquia, já é diferente. A gente não chega mais como a gente chega normalmente em locais como a comunidade. Sabe como as pessoas chegam aqui na comunidade? Primeiro dia, primeiro domingo. Não sei se esse é o seu primeiro domingo, não foi porque eu vi você não. Tá? É que é o natural. As pessoas normalmente chegam, bom dia. Sentam. Aí chega alguém e pergunta, como é que você está? Tá, tô indo, tô bem. Começam a acontecer coisas na vida desse sujeito. Às vezes nem milagre às vezes é simplesmente porque o cara começou a se ver como Deus vê. Só isso. Ele já, tudo bem? Claro, não podia estar melhor. A minha vida está ótima. É óbvio. É assim, eu conheço Deus. Jesus, meu parceiro. Nossa, glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? E começa a fazer isso. Paulo diz que para que a bola dele baixasse, Deus deu de presente para ele um espinho na carne. O que é que isso me diz? Na manhã do dia 18 de janeiro de 2015. Diz que Deus vai nos tratar individualmente para aquilo que nós precisamos, para que permaneçamos diante dele como precisamos estar. Se é humilhado, humilhando. Se é com uma autoestima um pouquinho maior, dando subsídios para isso.
mas que Deus nos tratará individualmente, para que estejamos diante dele como ele deseja que estejamos. E que ele baixará a bola de todos nós, até com espinhos na carne, até com sofrimento. C.S. Lewis diz que Deus usa o sofrimento como parte de suas ferramentas. C.S. Lewis, aquele cara que escreve Nárnia, escreveu há algum tempo atrás. Logo depois, ainda no mesmo texto, Paulo faz uma declaração indigesta. Paulo diz que esse espinho na carne, ordenado por Deus, e eu quero ser literal, é um mensageiro de Satanás. Normalmente nós fazemos Satanás quase como um deus do mal paralelo a Yahvé. É tipo assim, no nosso panteão cristão tem 3 deuses, e eu entendo que você provavelmente vai dizer, não, é trindade, eu creio na trindade, Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e tal, Espírito Santo. Na realidade, na sua cabeça, muito provavelmente o que você tem é a imagem do Pai Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santo que nos habita. Digamos, entenda muito bem, tá? Eu não estou dizendo que nós temos 3 deuses, mas essa imagem que você tem no nosso panteão cristão. E aí, como uma 4ª pessoa malévola dessa trindade, você tem o Satã, o capeta, o capiroto, o bode, aquele que é mau. Né? E esse é o panteão cristão. Se nós fôssemos comparar o panteão cristão com o panteão romano, grego, nórdico, ou até mesmo dos nossos indígenas, mais ou menos seria assim. Nós temos esses 3 bons e temos esse do mal. E então os 3 bons estão sempre lutando contra o mal, porque o mal está querendo destruir o bom. E essa luta vai pau. E é sempre Deus contra o mal, porque Deus vai destruir o mal, porque o mal precisa ser extirpado. E isso tudo é real. Entretanto, o que Paulo diz é que Deus está usando o mal. O que Paulo diz é que, pela vontade expressa de Deus, Deus deu a ele um espinho na carne e ele pediu por 3 vezes para que aquele espinho fosse retirado. E Deus diz, a minha graça te basta. Eu vou deixar que Satanás continue te atazanando com esse espinho. A minha graça te basta. Deus, como soberano até mesmo sobre Satanás, sobre o mal, ele usa o mal como ferramenta quando quer. Mas, Winston, as consequências disso são desastrosas para o que eu creio. Mastigue, passe um tempo digerindo, como você faz com um bom sarapatel, uma boa feijoada. Sente em cima disso, faça a digestão e se entenda com Deus de como ele usa até mesmo o mal para a sua vontade. Ou você acha que Satanás opera fora da vontade de Deus? Se um poder paralelo. Um poder que Deus não é soberano sobre ele. Está assim, saiu do controle, eu estou tentando ajustar as coisas já há alguns milênios. Eu estou tentando, mas está difícil porque o capeta é poderoso. Não é assim que funciona. Não. Muito pelo contrário. De novo, vindo para o romance de Jó, lá no Antigo Testamento, antes de Salmos, Deus tem reuniões com o inimigo. E aí chega uma vez o inimigo e diz, você já olhou para aquele teu servo, Jó? Ou melhor, na verdade, é Deus que chama a atenção de Satanás. Vai lá ler Jó. Vai ter muita gente lendo Jó essa semana. É uma maravilha quando a gente faz coisa assim. Ele diz, sim, é meu servo fiel. E Satanás fala, não, ele só faz isso porque tu abençoas. Até eu ficaria te servindo se tu me abençoasses dessa forma. Isso aí não está lá não, é uma adição minha. E então Deus fala, se é assim, então pode, vai lá, liberado o jogo. Pode tocar o que você quiser, só não pode tocar na vida do meu servo. Eu imagino Satanás, pode mesmo? Qualquer coisa, só não toca na vida dele. Caixa de Pandora. A vida de Jó é destruída. E eu acho que a esposa e os 3 amigos também foram enviados por Satanás. Só pode.
lê depois Jó, você vai ver. É assim, cara, isso tem que ser um romance, porque ninguém consegue passar por um negócio desse. Satanás volta a Deus e de novo fala, aí ó, tá vendo o teu servo? Ele tô vendo, fiel. E, claro, você continua com a mão sobre ele, não deixa nada acontecer. Aí vá, o que é que você quer fazer com ele? Detone, faça o que você quer. E a vida de Jó é praticamente destruída. Aí chega um momento que Deus fala, parou. Parou. Deixa eu ir lá falar com Jó. Aí Jó fala com Deus. A primeira coisa que Jó pergunta de Deus na verdade, ele pergunta isso por muito tempo, mas quando ele cara a cara com Deus, ele, por quê? Deus pergunta, onde é que você estava quando a cabra estava parindo lá no monte? Aí Jó entende, é verdade, eu não sei. Então pronto, fique na sua, eu sei o que eu estou fazendo. Você não vai entender sofrimento. Eu sou soberano. Eu sei o que eu estou fazendo. Acalme o seu coração. E num contexto de profundo sofrimento, Jó faz uma das maiores revelações de todos os tempos. Ele diz aos seus amigos e à sua esposa, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E o que Jó está falando eu estou passando pelo pior sofrimento da minha vida, mas não importa o que eu enfrente, eu sei que o meu Redentor é soberano e que um dia ele me vingará. E Jó estava passando pelo maior sofrimento de sua vida. No final da história de Jó, Deus chega a ele e diz assim, agora eu quero que tu ores pelos teus amigos, porque eles falaram tanta besteira que se você não interceder por eles, eu vou destruí-los. Ora por eles. E Jó ora e Deus limpa a tábula dos amigos dele. Deus usa qualquer coisa para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Note muito bem uma coisa que eu quero que você saia essa manhã daqui, clara como cristal. Deus não está no serviço de fazer você feliz. Isso não quer dizer que Ele não quer você feliz. Jesus mesmo diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele diz isso. Ele fala a respeito da vida abundante. Ele fala que aqueles que se entregarem a Ele viverão e rios de água viva jorrarão de dentro deles. Isso é vida abundante, é felicidade sim. Entretanto, não é vontade de Deus que você viva uma vida cor-de-rosa, algodão doce. Não. A vontade expressa pelo manual, pela Bíblia, é que você seja igual a Cristo. E Ele fará qualquer coisa para que isso seja real. Você lembra o que aconteceu com Cristo no jardim do Getsêmani, antes do grande sofrimento dele? Lembra da oração dele? Ele se ajoelha para orar, provavelmente, está com seus amigos dormindo, que deveriam estar orando com ele, e eles ficam dormindo, porque para eles era por Jesus, está meio deprimido. Chama a gente aqui para essa noite fria. Vamos dormir. Jesus, naquela noite, fala ao seu pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus tinha um propósito muito claro para Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. O propósito do Pai para o seu Filho, o propósito eterno da Trindade desde a fundação do mundo era que o Filho viesse a encarnar e morresse pelos pecados da humanidade. Esse era o propósito de Deus para Jesus.
Jesus de Nazaré. Por mais que a dor do seu filho, muito, muito, muito provavelmente, causasse dor na própria divindade. Porque Jesus não deixou de ser Deus naquele momento. Isso não foi algo que impedisse Deus de cumprir o seu propósito. Lembre do que C.S. Lewis disse. Deus utiliza o sofrimento como ferramenta. Portanto, eu acredito que Paulo nos ensina em Coríntios como podemos encarar o sofrimento. Podemos encarar o sofrimento como uma ferramenta de Deus em nossas vidas para nos moldar à imagem e semelhança do seu Filho. Esse é o propósito de Deus. Portanto, diz Paulo ainda em Coríntios, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Você consegue notar que ele tenta cobrir todas as circunstâncias difíceis que ele pode encarar na vida? Pois quando sou fraco, é que sou forte. Existe uma tendência muito grande no nosso tempo de encararmos o processo de transformação de nossa vida em quem somos, ao que Cristo quer que sejamos, em algo que nós fazemos em nós mesmos. Tipo, um exemplo disso é, você quer crescer? Você quer ser igual a Cristo? Faça direitinho o seu devocional. Decore muitos textos bíblicos. Ore, faça vigílias, consagre-se. E você vai crescer em Cristo. Longe de mim, né? Mineiro saindo de dentro de mim. Longe de mim dizer que você estudar as Sagradas Escrituras, estudar a Bíblia, memorizar a palavra de Deus é ruim. Não, não, de forma alguma. Longe de mim dizer que você buscar um período de meditação e de real busca pela presença de Deus, existencial você e Deus, é ruim para o seu crescimento com Ele. Não, 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 não. Mas quem opera tanto o querer quanto edificar não é você. É Deus. Portanto, de nada adianta você ficar afirmando o poder que você tem. Ou o lado oposto dessa moeda é nós virarmos e dizermos assim, ah, mas Deus me criou assim. Eu sou assim. Eu não tenho poder contra isso. Assim, é traço de personalidade. Nem plástica resolve. Não tem como moldar. E a nossa sociedade fala muito isso. Nada contra a tolerância, mas um dos papos de tolerância parte do pressuposto de que a transformação é impossível. Se a transformação é impossível, vamos começar a fazer fogueiras de Bíblia. Porque a base da Bíblia é transformar pecadores em Cristos. É a base do Novo Testamento. De que por causa de Cristo, pessoas que deviam ser castigadas e jogadas no lixo, todos nós, por causa de nossa corrupção, somos paulatinamente transformados em filhos de Deus, tais quais Cristo Jesus. Portanto, metamorfose maior do que essa não há. Então, partir do pressuposto de, não tenho jeito não, cara, eu sou assim mesmo. Não. Isso não é evangelho. Isso é complacência existencial. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso até conviver com uma dificuldade pessoal a minha vida inteira. E ouvir de Deus dizer, meu filho, minha filha, a minha graça te basta.
Porque quando você está mais fraco é quando eu sou mais forte. Você pode sim enfrentar qualquer circunstância da sua vida, a mais dolorosa da vida. O propósito de Deus em tudo isso é muito claro. O propósito de Deus é fazer como em Romanos 8:28, Paulo novamente nos diz: todas as coisas, todas, tudo, sem exceção, todas as coisas, até mesmo quem você é, todas as coisas contribuem para o seu bem. E depois de alguns versos, sabe qual é o seu bem? Para que sejamos feitos à imagem de Jesus Cristo. Todas as coisas contribuem, até o sofrimento. Eu tenho um desafio a você. E não é um desafio que você pode simplesmente fazer como em muitos lugares, levantar as mãos e dizer, eu quero isso aí, vamos lá. Não, porque eu acho que ninguém vai dizer, eu quero sofrimento, manda para mim. Pode mandar, porque eu quero ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Eu acho que a gente não teria um ibope muito cheio para isso. Se as nossas igrejas começassem a pregar o evangelho desta forma e depois fizessem apelos dizendo, quem quer ser transformado em Jesus Cristo? Passará por cruzes como Jesus Cristo mesmo passou. Porque Jesus mesmo disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome sua cruz e siga-me. Quem quer vir? Cri. Sofrimento? Eu não quero isso não. Sabe qual é uma das coisas maravilhosas da vida? O sofrimento muitas vezes não vem porque nós escolhemos, vem porque é da vontade de Deus. Deixa eu falar bem claramente para muitos de nós aqui. Eu sei que muitas vezes, vindo uma palavra dessa de um pastor, pode parecer assim, Winston, para de hipocrisia, você não sabe o que é sofrimento. Como é que você fala que Deus opera no sofrimento? Você não vive o que eu vivo, você não sabe o que você está falando. Sim, todas as igrejas são iguais, é tudo hipocrisia, é tudo balela. É muito fácil falar aí da frente com uma vidinha perfeita, casamentinho perfeito, filhinhos perfeitos, vida perfeita, vivendo bem, salário legal, vivendo num local bom e tudo mais, igreja no shopping, linda, tua vida é linda, cara. Parabéns, ótimo você falar assim, você não passa pelo que eu passo. Você não tem os desejos que eu tenho, você não tem as lutas que eu tenho, você não tem a família que eu tenho, você não passa as circunstâncias que eu passo. Tô contigo, cara, eu não passo, eu passo outras. Assim, muitos pastores podem subir aqui e dizer que a vidinha deles é perfeita. A minha não é. E eu não preciso aqui lavar a minha vida diante de vocês para que vocês compreendam que a minha vida não é perfeita. Ou que eu sofro também. Todos nós sofremos. Paulo sofria, cara. Agora, Paulo encara a palavra de Deus para ele de a minha graça te basta. E ele entende isso como benção. Ele consegue entender de, sabe por que Deus permitiu que eu continuasse sofrendo? Porque se eu não tivesse isso na minha vida, eu ia me exaltar tanto que eu ia achar que eu era Deus. Portanto, obrigado, Senhor, pelo espinho. E obrigado pela minha fraqueza, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sou lembrado por Deus todos os dias, quando dói o espinho, seja qual for a dor, de que tu és soberano. E eu dependo da tua graça para que eu faça só mais um dia. Só mais um dia. Meu desafio a você é 2 pontos. Encare as peculiaridades do seu sofrimento, do seu mau desejo, da sua perseguição, da sua especificidade de vida. E ouça claramente Deus dizendo: a minha graça te basta. Porque não importa a sua fraqueza. Porque o meu poder pode agir quando você é fraco. Porque eu posso ser soberano
quando você não o é. Isso não quer dizer que o seu sofrimento será aliviado. Isso quer dizer que uma das piores coisas do sofrimento desaparecerá. Uma das piores coisas do sofrimento é o sofrimento não ter propósito algum. Cara, sofrer sem propósito é uma das coisas mais inúteis da vida. Assim, pra quê? Existe sim um propósito no seu sofrimento, no seu caráter, no seu desvio, na sua dificuldade de vida, seja o que for. É que a graça de Deus seja abundante na sua vida, transformando você diariamente em Cristo. O desafio é que nós temos realmente uma alternativa de duas. Ou nós podemos nos render e dizer a Deus: eu me rendo, eu não consigo, dói, eu tô quebrado. Esse traço do meu caráter não presta. Esse lado de mim não define o que tu queres para minha vida. Eu sei. Está nas tuas mãos. E em muitos lugares isso podia significar num estalo, numa conversão, numa mudança de vida. Você agora está transformado. Não. Até o fim da sua vida, Deus vai continuar a trabalhar e diariamente vai continuar reafirmando a você, porque reafirmou a Paulo: a minha graça te basta. Só mais um dia, 24 horas na minha graça, basta isso. Ah, mas Deus não vai mudar? Onde é que você estava quando a cabra estava parindo lá na montanha? A graça de Deus basta. Paulo chega no final da sua carreira e afirma, digamos, aos céus, mas escrevendo, dizendo que ele espera ter corrido bem, combatido bem. E não que ele tenha alcançado o prêmio, mas que ele continuava firme, com o alvo bem claro à sua frente. E ele continuaria correndo até o fim. Se esse é o seu desejo, encare de frente as adversidades da sua vida ou em sua vida. Ouça Deus falar, como disse a Paulo: a minha graça te basta. Ouça a afirmação de Paulo dizendo que quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se coloque nas mãos de Deus. Nem que seja para todos os dias, mais uma vez ouvir: a minha graça te basta. Vá, meu filho. A minha graça te basta. Se você quer fazer dessa música a sua oração, canta com a gente. Depois nós vamos encerrar dizendo amém. Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta.
Todos nós cantando. Cada um de nós passa por uma circunstância diferente, Pai. Alguns de nós enfrentamos desejos que muitas vezes nos definem. De nós enfrentamos em nossos lares, com nossos familiares, circunstâncias acima de nossa capacidade humana. Outros de nós enfrentamos depressão, doenças. E Senhor, Tu sabes a circunstância que cada um de nós passa. Muitos de nós temos enfrentado a destruição de nossos casamentos e precisamos da Tua graça diariamente, Pai, para todas essas circunstâncias. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos que Tu nos auxilies a enxergar os espinhos em nossas carnes como ferramenta nas Tuas mãos para nos moldar, porque muitas vezes não conseguimos enxergar, Senhor. Te pedimos que Tu sim nos moldes e, se possível, abrevies a dor, abrevies as circunstâncias difíceis. Mas, Senhor, se for para toda a vida como era para Paulo,
nós enxerguemos a tua graça mais nítida do que o sol, mais clara do que o dia ao meio-dia, para que possamos enfrentar mais aquelas 24 horas em que dependeremos totalmente de tua misericórdia. Molda-nos, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos essas coisas. Amém. É isso aí, gente. Você pode sair daqui hoje e jogar fora absolutamente tudo que Paulo disse. Não vai por mim, não, vai por Paulo. Ou você pode chegar em casa e tirar um domingo sabático. Sabe como é que funciona o domingo sabático? Coloca o pé para cima, esquece que os outros existem só por um tempo e reflete sobre o que Paulo falou. Ou se não hoje, amanhã, terça, quarta, próximo sábado. Vale a pena a gente refletir sobre a vida de vez em quando. Refletir até sobre o sofrimento. E começar a encarar a vida com um pouco mais de realidade e intervenção divina na nossa realidade. E não tanto com fantasia religiosa, porque isso não se encontra na palavra. Meu desejo a todos nós é que nós tenhamos uma semana debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo.